A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Obrigada, apresentamos a tudo o que temos e somos a Ti. Paizinho Santo, que tudo aqui, Senhor, nesse tempo de oração, comunhão, tudo esteja debaixo do Teu cuidado, do Teu controle. Consagramos tudo para Ti, que tudo, Senhor, meu Deus, em tudo que nós tivermos para falar, Senhor, nessa noite, que venha a Tua graça, sabedoria e instrução, em nome de Jesus. Cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e a tudo que estiver ligado às nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje nós vamos falar, a respeito da nossa fé, quando a nossa fé ela é a última opção da nossa vida, quando nós lembramos da fé para realizar alguma coisa na nossa vida. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Está lá no livro de Marcos 5, 24. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais, mas nós chegamos lá, que diz assim, Marcos 5, verso 24, fala que, e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes ia indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder saiu de si, mesmo então voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que havia sido o que fizeram isto. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus, aleluia. Palavra de Deus. Essa passagem é bem conhecida, Mas hoje a gente tem uma revelação aqui, que o Senhor falou muito no meu coração. E então a gente vai vendo, o estado que essa mulher se encontrava. Um fluxo de sangue, quer dizer, um sangramento que já faziam 12 anos que ela padecia. A palavra de Deus diz que ela padecia, que havia padecido muito. Então quer dizer que 12 anos essa mulher sofreu muito. Toda pessoa, quando ela tinha uma moléstia, quando ela tinha um fluxo, um sangue, um sangramento, ela não ficava junto com a sua família, junto do povo. Ela era excluída da sociedade, ela era tirada para fora, tirada para fora dos muros da cidade porque era considerada impura. Então essa mulher, além de toda doença, também estava fora da casa, fora da família, fora da sociedade, ambiente distante, sozinha, doente, e pior. Ia piorando, porque a palavra de Deus disse que ela ia piorando. E a palavra de Deus disse que ela foi em muitos médicos, desperdiçou de muito dinheiro, gastou muito dinheiro, mas que não resolveu de nada e que ainda ia piorando o estado dela, Então, foi onde a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus, E foi aonde Jesus estava. A palavra diz que ela tinha um pensamento na mente dela, que ela usou a fé dela, pensando, se eu tocar só nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada, E foi entre aquela multidão toda que estava na volta de Jesus, chegou, tocou lá embaixo nas vestes do Senhor, e a palavra de Deus que imediatamente o fluxo de sangue cessou. Ela foi curada naquele momento em que, com a fé que ela tocaria, que seria curada naquele momento, Aí ela foi curada realmente, Nós vamos nos ater, nesse verso 26 que diz, que tinha tudo
gastou muito, tinha muito dinheiro e gastou tudo que tinha em médicos, em tratamentos, né? Mas que de nada adiantava, que ainda ia piorando. Quer dizer, diante de uma situação tão difícil, aquela mulher pensou em fé. Quando ela já não tinha mais recurso, quando no médico não tinha mais recurso, quando na medicina não tinha mais recurso, quando ela não tinha mais recurso, quando não tinha mais dinheiro, então ela faz o quê, né? Olha, no médico eu não tô tendo retorno, não, nesse tratamento não adianta, né? Então o que ela faz, né? Eu vou realmente buscar aquele que eu ouvi falar, né? A gente pensa, como é que não foi, né? Chega nessa mulher, nem falou o nome, então vamos dar um nome para ela, né? Vamos dar o nome de Maria. Ô Maria, você sabe, Maria, de Jesus, aquele que cura as pessoas, aquele que tem poder para curar, que curou aquele que estava paralítico lá no tanque de Betesda. Aí chega outro e diz: ô Maria, você sabe, Jesus, aquele que curou aquele homem que era cego. Ô Maria, chega outro e diz, né? Você conhece aquele que ressuscitou filha de Jairo? Então, mais ou menos isso foi o que ela ouviu falar. A palavra de Deus diz que ela, ouvindo falar de Jesus, foi até o lugar onde ele estava. Quer dizer, diante de uma situação tão difícil, aquela mulher pensou: agora eu não tenho mais o que fazer, né? Agora eu não tenho mais o que fazer, né? Se ela tivesse ido no médico procurar tratamento, tivesse sido curada, né? Ficasse boa, ela não ia atrás de Jesus. Ela só foi atrás de Jesus porque ela não tinha mais solução para nada. Ela não tinha mais o que fazer. Ela já estava sem força, ela já estava doente, indo de mal a pior, com toda a circunstância da vida dela também, né, que piorava, porque ainda assim sem recursos. Então, quer dizer, só quando ela piorou, só quando ela não tinha mais o que fazer, a última opção dela foi ir atrás de Jesus, né? Então a palavra de Deus fala que a gente chega um pouquinho antes na mesma passagem bíblica, né? A gente vê lá no livro de Mateus que a palavra de Deus fala, né, que quando ela vai tocando Jesus fala, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou curada. Quer dizer, se a hora, né, que ela ouviu falar de Jesus, né, não se sabe porque a palavra não diz o tempo que ela ouviu, só que ela ouviu falar de Jesus. Então quer dizer que se na primeira hora, né, quando ela viu que a medicina, né, já não estava dando uma volta, um recurso para ela ainda tinha lá o dinheirinho, ela ouviu falar de Jesus: peraí, minha primeira opção, né, vou lá ver Jesus, vou lá tocar nele, vou lá usar minha fé. Mas foi ao contrário, quando eu não tinha mais nada, quando não tinha recurso, quando já não tinha mais o que fazer, então ela usou a fé. Aí você vai dizer: Cristina, e para nossos dias, para nossa vida, que a fé não seja a nossa última opção, mas que seja a nossa primeira opção, né? Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda está esperando nós tocarmos nele, nas vestes dele. Cristina, mas Jesus não está mais agora na terra, Jesus não está mais nesse âmbito natural, mas está no espiritual, ele ainda está nos ouvindo, ele ainda está nos vendo, ele ainda está vendo o que nós precisamos. Jesus é o mesmo e ele não mudou, ele continua com poder para curar, continua fazendo um milagre quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós vamos atrás de Jesus, né? Quando nós realmente usamos nossa fé, então aí é que o milagre acontece, né? Então, quando nós estamos com algum problema, a gente imagina Jesus lá em cima, lá no alto, lá no céu, dizendo: usa fé. Ai, Senhor, eu estou com esse problema, não consigo resolver. Usa fé, né? Ai, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Olha essa doença, olha esse mal. E ele lá, usa fé, né? Quer dizer, a nossa fé, ela sinaliza para o céu: eu estou esperando que tu faça, eu estou esperando por ti, eu estou esperando uma saída, eu estou esperando uma cura, eu estou esperando uma bênção, eu estou esperando um milagre, né? Então, em tudo que nós fizermos nas nossas vidas, amados, a gente envolver em oração. Vou buscar primeiro ao Senhor antes de eu resolver essa circunstância. Eu vou orar primeiro antes de eu ir em algum lugar. Eu vou orar antes de eu fazer esse negócio. Eu vou orar antes de falar qualquer coisa. Eu vou orar antes de sair. Eu vou orar, né? Então, quer dizer, envolvendo tudo em oração, tudo, toda decisão, toda atitude, orar sempre, orar primeiro, levar primeiro o problema, a dificuldade, o negócio, né? O que nós pretendemos fazer,
resolver, envolver tudo na oração. Vamos buscar Jesus, vamos buscar a face, vamos buscar o conselho, vamos buscar realmente, né, aquela glória do Senhor para nos assistir. E então, quem sabe hoje você está dizendo para mim, mas Cristina, olha, eu não tenho mais recursos, olha para essa situação. E eu vou dizer para você, usa fé, né? Quem sabe você vai dizer, Cristina, eu já tentei de tudo, nada resolveu. Usa fé, né? Quem sabe você vai dizer, Cristina, está tudo perdido, Cristina, não tem mais jeito. Eu vou dizer, usa fé, vai orar, vai buscar, vai jejuar, bate na porta do céu, sinaliza para o céu que você precisa de Jesus. E ele, sim, quando ele vê, né, que você sinalizou para o céu, então pode ter certeza, amado, imediatamente, né, que você vai tocar. Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, usamos nossa fé, né, fizemos da nossa vida um altar para o Senhor, falamos com o Senhor, buscamos nele, confiamos nele, usando de fé, né, então a palavra, conforme está escrito, né, imediatamente a solução vem, né, então quando nós lembramos de Jesus, por primeiro, né, colocamos ele à frente de tudo, né, imediatamente nós tocamos em Jesus e ele libera, né, aquele poder, aquele mover em que nós estamos precisando para resolver todas as circunstâncias que aqui na terra, né, nós já gastamos os recursos que nós tínhamos, já fizemos tudo o que podíamos, então agora nós vamos usando a fé e a gente diz, deixar na mão do Senhor, porque ele vai resolver para mim. Sinaliza com fé, vai buscando do Senhor e tu tenha certeza que os céus estão respondendo ainda no dia de hoje com poder. Jesus Cristo vivo é esse Deus que nós podemos ir buscar, que certamente, né, ele vai liberar favor, unção e poder para que tudo se resolva na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que nossa fé sinaliza aos céus, que estamos esperando, Senhor, para toda adversidade, para uma circunstância difícil, um problema em que nós não conseguimos resolver. Senhor, queremos apresentar nossos bens, nossos negócios, nossas famílias. Queremos apresentar tudo que está envolvido com nossas vidas, declarando, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, nós declaramos nessa noite que sinalizamos com fé, que esperamos as respostas do Senhor. Por fé nós queremos tocar na tua glória, por fé nós queremos tocar nos céus, Senhor. Por fé, Senhor, meu Deus, nós queremos chamar a atenção do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que venha a tua glória, Senhor, que seja a nossa fé, Senhor, sempre a nossa primeira opção, que Cristo seja sempre a primeira opção para tudo nas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, fazemos, Senhor, das nossas vidas, Senhor, uma glória e um altar, para que o Senhor sempre habite conosco. E, Senhor, em todas as circunstâncias, em todos os moveres, em todas as situações em que temos para resolver, nós declaramos, Senhor, sempre, Senhor, meu Deus, buscamos tua face, buscamos, Senhor, o teu conselho, a sabedoria que vem do alto e principalmente o mover do Senhor, que sempre, sempre nos ouvirá, sempre estará na assistência, na glória, liberando o poder para fazer um mover de resolver, uma assistência dos céus que toca nas nossas vidas para nos fazer liberar poder em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que seja fé, né? Usa a tua fé, sempre a fé. Embrulha tudo na fé, embrulha tudo na oração. Esperem, Senhor, porque imediatamente Ele é Deus que move rápido, Ele é Deus que tem resposta para tudo. E pode ter certeza, amados, você nunca vai ficar, né, perdido ou desenganado, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele se deixa achar por aqueles que buscam de coração. Amém? Glória a Deus, fique na fé e fique na paz. Que Deus te abençoe.